Olá, esse estudo é estudo número 23 nessa série de estudos sobre a doutrina da aliança. E nesse estudo estamos continuando nossa discussão sobre o relacionamento entre a eleição divina, a eleição eterna e a aliança. E continuando também a discussão que não terminamos no último estudo, especificamente sobre o relacionamento entre a aliança da redenção e a aliança da graça, focando nossa atenção especificamente em Gálatas capítulo 3. No último estudo, terminamos olhando alguns versículos que falam sobre Jesus como mediador da aliança e dessa nova aliança. Mas também precisamos lidar com Gálatas capítulo 3. Em Gálatas 3 nós vemos as promessas sendo feitas a Cristo como o descendente de Abraão, em vez de por meio de Cristo aos crentes e aos seus descendentes. Então precisamos não simplesmente ignorar esse versículo, que pelo menos na primeira leitura parece descrever Cristo como o objeto da aliança e não como mediador. Mas quando entendemos esse versículo corretamente, nós podemos ver que esse versículo também fala sobre Jesus como mediador da aliança. E nós vamos examinar esse versículo porque os versículos de Isaías, citados na Confissão de Westminster, ou no Catecismo de Westminster, não parecem ter muito a ver com a questão. Em primeiro lugar, a primeira regra da interpretação bíblica, que também é a segunda regra e a terceira regra, é contexto. Contexto, contexto, contexto. Qual é o contexto desse versículo? As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Primeiro, a preocupação do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas era que eles estavam rapidamente aceitando um evangelho diferente. Capítulo 1, versículos 6 a 9. E esse outro evangelho estava sendo promovido pelo grupo da circuncisão, capítulo 2, versículo 12. Envolvia a adesão às leis alimentares e leis cerimoniais do Antigo Testamento e a circuncisão para os gentios, o que era expressamente proibido pelos apóstolos em Atos, capítulo 15. E encontramos isso em capítulo 2, versículos 11 a 15. Centrava-se nas questões-chave da justificação pela observância da lei ou justificação pela fé em Cristo. Capítulo 2, 15 e 16. E a preocupação do apóstolo foi intensificada em Gálatas 3, porque os Gálatas começaram com o Espírito, com Cristo, mas agora parecem pensar que estão avançando para um degrau mais alto pelo esforço humano a obedecer à lei. Capítulo 3, 1 a 5. Mas Paulo diz: isso não é um avanço, mas é loucura. Versículo 1 de capítulo 3. O evangelho da justificação pela fé em Cristo já estava estabelecido nos dias de Abraão. Em outras palavras, especificamente antes de Moisés. Em versículo 6 de capítulo 3, Paulo diz: considere Abraão. E o capítulo termina com os descendentes de Abraão, ou a semente de Abraão, versículo 29. Então podemos concluir que toda esta sessão tem a ver com aprender o verdadeiro evangelho da revelação do Antigo Testamento. Então este é um breve resumo do contexto desse versículo. Mas agora vamos focar nossa atenção especificamente nos versículos 15 e 16, onde nós lemos: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Qual é o tópico desses versículos? É se a aliança pode ou não ser anulada. Versículo 15. A lei, com seus requisitos alimentares, etc., anula a aliança feita com Abraão, incluindo as promessas? Ou a aliança mosaica com a observância da lei toma o lugar da aliança abraâmica baseada na fé e nas promessas? Nota bem, o tópico em si não é precisamente falando
com quem a nova aliança é feita, ou foi feita. O versículo 16 fala de promessas feitas a Abraão e sua semente, singular, que se refere a Cristo. O que está prometido é a justificação pela fé. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A questão é, as promessas referem-se a Cristo da mesma forma que a Abraão ou a outros crentes? E para responder a essa pergunta, há duas coisas que precisamos ter em mente. Precisamos considerar essas coisas, esses dois pontos. Primeiro, Cristo não precisa da justificação pela fé como Abraão ou nós, já que ele já é justo. E o segundo ponto, Cristo não precisa da promessa do Espírito Santo como nós, porque ele não precisa lutar contra uma natureza pecaminosa. Portanto, a posição de Cristo não é meramente destinatário da promessa, como Abraão, mas aquele em quem e por quem as promessas são cumpridas e por meio de quem as promessas vêm aos crentes. De fato, isso já foi estabelecido em versículo 14. Portanto, as promessas da salvação não são feitas a Cristo como destinatário, mas por meio de Cristo como instrumento. As promessas da salvação feitas a Abraão por meio de Cristo também são passadas aos gentios. Em Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29, faz um ponto importante. Em resposta a essa pergunta, os crentes são filhos de quem? E vamos ler aqueles versículos 26 a 29, onde a palavra de Deus diz: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo, nós somos filhos de Deus Pai e também filhos espirituais de Abraão, mas o Espírito Santo não fala aqui e fala sobre nós aqui como filhos de Cristo. É um ponto importante para destacar. Então, para concluir, o ponto de Gálatas capítulo 3 é que a lei dada por meio de Moisés, as leis alimentares, leis cerimoniais, todas essas coisas, essa lei não anulou a justificação pela fé estabelecida nos dias de Abraão e na aliança entre Deus e Abraão. A lei não usurpa Cristo, mas a lei serviu como tutor e curador. Capítulo 4, versículo 2. Que levou a Cristo. A vinda de Cristo não tornou o elemento genealógico da aliança, da antiga aliança, obsoleto, mas tornou a lei, as leis alimentares, etc., obsoleta. Os crentes não são semente ou filhos de Cristo, mas sim são filhos do Pai ou filhos de Abraão. Em contraste com esse conceito da aliança da graça, que a aliança é feita com Cristo e com os eleitos somente. Nós devemos distinguir entre a aliança da redenção e a aliança da graça. Essa distinção é importantíssima. Então, como distinguimos entre a aliança da redenção e a aliança da graça? E há 3 pontos. Primeiro, ao contrário da aliança da redenção, as partes na aliança da graça, Deus e o homem pecador, são desiguais. Não são iguais. O Pactum Salutis se refere a um conselho intratrinitário no qual todas as partes são iguais. Mas a aliança da graça consiste numa relação bilateral entre Deus e nós. Uma relação baseada na sua vontade soberana. Ponto 2. A graça do pacto da graça não é prometida a Cristo, mas a nós, por amor a Cristo. A promessa da dupla graça, como Calvino disse, de justificação, da santificação, não vem a ele neste pacto, mas uma vez que a promessa é do Deus triuno, vem a nós também dele. Essa promessa é selada
a nós quando nós somos batizados especificamente em nome do Filho. O terceiro ponto, o pacto da redenção, conforme o entendimento comum, exige de Cristo que ele suporte a punição e cumpra a lei como representante do seu povo. Nós podemos até questionar essa fórmula, mas seria um assunto que nos levaria numa outra direção completamente e talvez pode ser o assunto para uma outra série de estudos. O pacto da graça exige de nós fé e arrependimento, graças que Cristo não realiza por nós. Nós temos essa responsabilidade. São os deveres, as responsabilidades da aliança, as obrigações. E como a eleição, o pacto da redenção pertence ao conselho eterno de Deus, enquanto o pacto da graça representa um ato de Deus no tempo. E esse ponto é o ponto central. Nós temos, por um lado, nós temos os decretos eternos de Deus. Não podemos entrar na eternidade para examinar esses decretos e entender plenamente os decretos e explicar tudo. Há um mistério aqui, porque nós somos criaturas limitadas, temporais, limitados em espaço e tempo, e ele é o Criador, que existe desde a eternidade. Não podemos entrar na eternidade para ver quais são os eleitos, quais não são os eleitos. Mas o que nós sabemos, e o que nós sabemos com certeza, é que Deus fez uma aliança com seu povo. Incluídos nessa aliança somos nós e nossos filhos. Então, toda pessoa batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo é membro da aliança e membro pleno, completo da aliança. É um ponto que eu quero destacar mais uma vez, a importância de fazer essa distinção entre os decretos eternos de Deus e a operação de Deus na história, porque tem resultados, tem implicações práticas na vida do crente, na vida do cristão. E por isso eu estou enfatizando esse ensino nessa série de estudos. No próximo estudo, nós vamos mudar o foco e nós vamos começar um estudo da história da doutrina da aliança ao longo da história da igreja. Até a próxima vez.